A semana começou mal para Lula, e não foi só uma notícia ruim. Foi daquelas que tem potencial para desgastar ainda mais a imagem dele. Lembra quando Lula falou em uma suposta boa relação? Uma química com o presidente dos Estados Unidos? Pois é. Pelo que os fatos mostram agora, essa conversa parece bem distante da realidade. O presidente dos Estados Unidos organizou uma reunião com chefes de Estado da América Latina. Chamou vários nomes importantes da região, mas teve um presidente que ficou fora da lista: Lula. E esse encontro não foi algo irrelevante. O objetivo, segundo o que está sendo divulgado, era discutir a influência chinesa na região e alinhar posições com países vizinhos. Só que não parou aí. Dessa reunião também surgiu um movimento que incomodou fortemente o governo brasileiro. Estados Unidos estariam prestes a enquadrar facções do país como organizações terroristas estrangeiras. E isso muda completamente o peso internacional dessas facções. Pelo que está sendo dito, a documentação já teria passado por etapas internas dentro do governo americano, seguindo um modelo parecido com o que já foi adotado contra outros grupos criminosos da América Latina, ou seja, não seria uma fala isolada, nem uma ameaça solta. Seria parte de uma estratégia mais ampla de combate ao crime organizado no continente. E aqui entra o ponto mais delicado, nos bastidores. O governo brasileiro estaria tratando essa possibilidade como uma afronta à soberania nacional. O argumento seria o seguinte: ao classificar facções como grupos terroristas, os Estados Unidos abririam caminho para medidas muito mais duras, inclusive com consequências diplomáticas e estratégicas que o Brasil não quer ver acontecer. Lula não quer ver os americanos assumindo protagonismo nesse combate dentro de um território que, oficialmente, cabe ao Estado brasileiro controlar. A questão é: por que reagir dessa forma diante de facções que aterrorizam a população há anos? A reportagem ainda compara esse possível enquadramento com o que já acontece em outros países, onde cartéis e organizações criminosas passaram a ser tratados com outro nível de gravidade internacional. Se as facções entrarem nessa mesma categoria, o Brasil passa a conviver com um novo tipo de pressão externa. O Brasil, o governo brasileiro, nos bastidores, diz que seria um desrespeito à soberania nacional caso os Estados Unidos decidissem atuar contra o PCC e contra o Comando Vermelho, mesmo já não sendo novidade que essas facções têm braços fora do Brasil. E o governo brasileiro tenta mostrar para o governo norte-americano que dá conta do recado, que muitas das vezes vai precisar da cooperação dos Estados Unidos, mas designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, isso vai abrir margem para, por exemplo, um ataque militar norte-americano em território brasileiro. E o Brasil tem como exemplo o que aconteceu na Colômbia, por exemplo, na costa da Colômbia e em países vizinhos. Porque se isso acontecer, se de fato o PCC e o Comando Vermelho for designado como organização terrorista internacional, elas vão se juntar a um grupo que tem como, por exemplo, no México, o cartel do Sinaloa, o cartel Jalisco Nova Geração, na Colômbia tem o Clã do Golfo, no Haiti o G9 Família, no Equador os Los Choneros, e as fontes ligadas ao governo norte-americano que atuam aqui no Brasil dizem que esse processo para reconhecer o PCC e o Comando Vermelho dessa maneira já está bem adiantado, está sendo tocado pelo secretário de governo Marco Rubio, que Marco Rubio sofre pressão inclusive de países aqui da região como a Argentina para tocar de fato isso e levar ao Congresso norte-americano, que seria a próxima e última etapa, e enquanto isso o governo já vai tentando evitar que isso aconteça, através do diálogo. Segundo fontes, Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, ele está tentando contato com o Marco Rubio desde o fim da semana passada, o que ainda não se concretizou. A ideia é, de fato, demonstrar as ações que o governo brasileiro vem fazendo contra essas duas facções. Se não for possível esse contato, aí o presidente Lula vai entrar em campo. Vocês se lembram que o presidente Lula e o presidente norte-americano, eles disseram já que tem uma química, que trocaram telefones de seus assessores mais próximos, e esse seria um caso onde o presidente Lula entraria em contato com o Donald Trump se de fato isso avançar. No fim das contas, o desgaste político vem justamente daí. Passa a impressão de que Lula está mais preocupado em reagir à iniciativa americana
aproveitar a oportunidade para endurecer o combate contra o crime organizado. E isso pesa muito mal, porque, para quem assiste de fora, fica a sensação de que o governo compra uma briga diplomática, em vez de concentrar energia na raiz do problema. O Brasil convive há anos com facções que expandiram território, influência e poder. E o grande debate agora é simples: o governo vai enfrentar isso de verdade ou vai continuar tentando administrador?